E aí, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui, eu com minha Bíblia, você com a sua, e estamos estudando a Revelação, Apocalipse, estudando a identificação da besta. Identificando a besta de Apocalipse 13. Já estudamos o primeiro vídeo, está aqui no card, está aqui no canal, você procure, assista. E eu quero insistir com você, que você assista o vídeo até o final, que você se inscreva no canal, comente para que esse vídeo se torne relevante e seja divulgado para os nossos amigos, tá bom? Conto com você. Vamos à palavra de Deus. Apocalipse 13, versos 3 a 10. Versos de 1 a 10. Vi então uma besta que subia do mar. Tinha 10 chifres e 7 cabeças. Em cima dos chifres havia 10 diademas e nomes blasfemos sobre as cabeças. A besta que eu vi parecia uma pantera, os pés eram de urso e a boca era de leão. O dragão entregou para a besta o seu poder, o seu trono e uma grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ferida de morte, mas a ferida mortal foi curada. A terra inteira se encheu de admiração e seguiu a besta. E adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adoraram também a besta, dizendo: quem é como a besta? E quem pode lutar contra ela? A besta recebeu uma boca para dizer insolências e blasfêmias. Recebeu também poder para agir durante 42 meses. Então a besta abriu a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra seu nome e sua morada santa e contra os que moram no céu. Foi permitido a ela guerrear contra os santos e vencer. E recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então todos os habitantes da terra adoraram a besta, mas o nome deles não está escrito desde a criação do mundo no livro da vida do Cordeiro imolado. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado à prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada, é pela espada que deve morrer. Aqui se fundamenta a perseverança e a fé dos santos. Ok, então você tem na tela alguns destaques do texto que lemos da Bíblia Católica Ave Maria e vamos destacar esses pontos até aqui, né? A besta de 10 chifres, que nós já estudamos, procuramos na Bíblia, na interpretação do profeta Daniel, porque primeiro nós vimos sobre a profecia, que com anos, milênios de antecedência, profetizou alguns impérios mundiais em sucessão, e depois desses impérios, o quarto seria Roma, como um grande dragão devorador, e o dragão primariamente representa Satanás, porque ele recebe adoração através dos reinos da terra, com a sua corrupção, com a sua forma de agir de maneira vergonhosamente e de forma bem violenta contra os seres humanos para impor suas ideias, seus dogmas, suas filosofias, seu modo de vida do paganismo. Então Roma agiu assim. E quem substituiu Roma foi o papado, ou seja, a igreja de Deus que se tornou católica romana. A igreja de Deus era sempre católica, mas ela se tornou romana através dos decretos do imperador Teodósio, por exemplo, né? A história, você que conhece a história da igreja deve saber disso. Então vamos nessa, eu gostaria de chamar a sua atenção, porque mais uma vez nós vamos continuar analisando os detalhes da revelação. E a revelação tem a ver com o povo de Deus dos últimos dias, com a igreja remanescente. Porque está escrito aqui nesses textos que a igreja que perdeu prestígio no passado, ela retornará. E vai retornar com a mesma proposta de perseguição contra os dissidentes. Vamos analisar o texto sagrado? Vamos para a Bíblia. Vamos fazer um resumo até aqui, né? Fazer um resumo. Até aqui nós estudamos sobre o chifre pequeno, que é um poder político e religioso, lá no capítulo 7 de Daniel. E que esse chifre pequeno, ele governaria durante a Idade Média por 1260 anos, desde o ano 538 até 1798. Mas, como igreja, ela permanecerá até Jesus voltar. É muito importante que você saiba isso. A única igreja profetizada na Bíblia que permanecerá até a volta de Jesus é a Igreja Católica Apostólica Romana. Todas as outras igrejas, elas retornarão para
o seio da Igreja Católica. Voltarão a ser um único rebanho católico, especialmente por conta da guarda do domingo, por conta desses pontos em comuns de doutrina, como guarda de domingo, aceitar que os mortos de alguma maneira estão vivos no céu, intercedendo ou entrando em comunicação com os seres humanos. Então, isso é a profecia bíblica, a revelação bíblica. Esse chifre pequeno é uma continuação do Império Romano, e ele vem da Europa, entre os 10 chifres do Império Romano que se desintegra. Vimos isso, que o chifre pequeno dominou e perseguiu durante 1260 anos. Vimos também que o chifre pequeno e a besta do mar, de Apocalipse 13, são o mesmo poder na profecia. Entendeu até aqui? Então vamos continuar a nossa admiração pela revelação da palavra de Deus. Porque o chifre pequeno foi revelado, ele é o poder papal. Ok? Muito bem. Santo Agostinho, no seu livro Cidade de Deus, De Civitate Dei, livro 19, com o título Fim das Duas Cidades e a Felicidade do Povo de Cristo, Agostinho propôs que a igreja estabelecida na primeira vinda de Cristo era a pedra que atingiria os pés da estátua, daquele sonho de Nabucodonosor que representava os metais, sendo os impérios que se sucederiam. Tornando-se o reino eterno de Deus, a igreja católica se tornaria assim. Uma vez que no sonho de Nabucodonosor a pedra destruiu todos os reinos terrestres, a missão da igreja durante o milênio envolveria a destruição de todos os reinos terrestres, a transformação do mundo todo numa sociedade cristã e o estabelecimento de si mesma como o reino eterno de Deus na terra. Então, Santo Agostinho, ele dizia que a igreja cristã, a igreja católica, se tornaria um império mundial. Todos os reinos do mundo se adequaria e estabeleceria relações de suzerania, de vassalagem com a Igreja Católica. Agostinho, ele viveu entre o ano 354 e 430. A Igreja Católica não tinha esse prestígio, não tinha esse poder. Ela passou a receber esse poder a partir de 533, com o decreto de Justiniano, mas passou realmente a dominar o mundo a partir de 538, quando foram destruídos os 3 reinos arianos, ostrogodos, érulos e vândalos, que estavam ocupando Roma naquele tempo. E, portanto, o bispo de Roma não tinha o poder para dominar, para governar. Então, a partir daquela data, a Igreja Católica se estabeleceu com essa ideia. E aí, Santo Agostinho é considerado um profeta, porque ele profetizou justamente essa ascensão meteórica da Igreja Católica como sendo a rainha e a pérola dos reinos, e que o mundo estaria submetido à Igreja Católica. Muito bem, Santo Agostinho nasceu no ano 354 e viveu aí nesse período até 430 da era cristã. E o que é hoje a Igreja Católica? É o Estado do Vaticano. O Vaticano é hoje o menor país do mundo. O menor país do mundo. Por quê? Porque a profecia bíblica diz que ele seria um chifre pequeno. Tudo se confirmou de acordo com a profecia bíblica, não é? O Vaticano se tornou, portanto, o menor estado, menor país do mundo. Antes detinha a totalidade de onde era o Império Romano, a Igreja Católica dominou juntamente ali, não é? Porém, o Vaticano se tornou o quê? Um país menorzinho, pequeno, 44 hectares, lá na Europa, e governado pelo bispo de Roma. Ele é o chefe de Estado e é também o sumo pontífice, o sacerdote de todos os católicos, e a pretensão é de ser de todos os cristãos, ok? Portanto, vamos lá. A Bíblia diz, Apocalipse 13, verso 6, que a besta, ela abriu a boca em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra seu nome e sua morada santa e contra os que moram no céu. Como é que é definido a blasfêmia, segundo o Catecismo Católico? No artigo 2, no segundo mandamento, falando do nome do Senhor, que é santo, define blasfêmia como sendo o seguinte: a blasfêmia opõe-se diretamente ao segundo mandamento. Consiste em proferir contra Deus, interior ou exteriormente, palavras de ódio, de censura, de desafio, dizer mal de Deus, faltar-lhe ao respeito nas conversas, abusar do nome dele,
São Tiago reprova aqueles que blasfemam o bom nome de Jesus, que sobre eles foi invocado. Tiago 2, verso 7. A proibição da blasfêmia estende-se às palavras contra a Igreja de Cristo, contra os santos, contra as coisas sagradas. É também blasfematório recorrer ao nome de Deus para justificar práticas criminosas, reduzir povos à escravidão, torturar ou condenar à morte. O abuso do nome de Deus para cometer um crime provoca a rejeição da religião. A blasfêmia é contrária ao respeito devido a Deus e ao seu santo nome, é em si mesma pecado grave. Você entende essa leitura? A própria Igreja Católica, ela define o que é a blasfêmia, um pecado grave. Porém, durante toda a história da Igreja Católica, todos esses pecados apontados por ela foram por ela mesma praticados. Mas a Igreja, ela está isenta de ser condenada pelo crime de blasfêmia, porque a própria Igreja se autoproclama como sendo o corpo de Cristo, portanto ela é Cristo e por isso não erra. Então você vai perceber que esse detalhe que Apocalipse 13, verso 6 fala, se cumpre com a Igreja Católica, se cumpre com os líderes da Igreja Católica. Porque a besta que está ali tem nomes de blasfêmias. Ela é reconhecidamente um reino blasfemo contra Deus. Vamos analisar esses textos na Bíblia direitinho? Vamos lá. Então, blasfêmias contra Deus. Quais são as blasfêmias que a Igreja evoca sobre si? Por exemplo, Lucas 5, versículo 21. A Igreja Católica, através do bispo de Roma, evoca para si o direito e a prerrogativa divina de perdoar pecados. Lucas 5, versículo 21, define a blasfêmia da seguinte maneira: e os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Então, Jesus estava perdoando pecados, sabemos porque ele é divino, ele é Deus, em carne humana. Então, quando a igreja, ela assume essa prerrogativa de perdoar pecados, ela está cometendo blasfêmias contra Deus, diz a palavra do Senhor. Hebreus 10, verso 12, fala que Jesus Cristo realizou um único e suficiente sacrifício pela humanidade para expiação do pecado. Mas a Igreja Católica, a cada domingo, a cada missa, ela diz categoricamente que por transubstanciação a hóstia se transforma em corpo e sangue literal de Cristo. Ou seja, Jesus é mais uma vez entregue a sacrifício, várias vezes pelo povo católico, pelo povo cristão. Lemos então Hebreus 10, verso 12, o seguinte: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Fica claro para você o que é uma blasfêmia? Efésios 5, versículo 23. Mais uma blasfêmia contra Deus arrogada pelo bispo católico, pela Santa Sé. Efésios 5, 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então, quando o Papa diz que ele é o cabeça da igreja, o líder supremo da igreja, ele se coloca no lugar de Cristo, porque a Bíblia deixa claro que Jesus Cristo é o cabeça da igreja, o líder supremo da igreja. É sobre Jesus que a igreja está fundamentada, é sobre a fé de Jesus que a igreja sobrevive. E, finalmente, vigário de Cristo, o Papa diz que ele é o Vicarius Christi, o substituto de Cristo na terra. Mais uma vez, isso se torna uma blasfêmia, porque o Senhor Jesus Cristo, ele deixou um substituto na terra e não foi nenhum ser humano. João 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Fica claro pela Bíblia
que o vigário de Cristo é o Espírito Santo. Ele veio substituir, porque somente Deus substitui Deus. O versículo 7 e verso 8 de João 14, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Não é? No verso 6. No verso 7, se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então, Jesus Cristo é Deus, como o Espírito Santo é Deus. Portanto, somente um ser divino substitui outro. E aí, quando o Papa diz que ele é o vigário de Cristo, ele está se colocando nessa posição de ser divino, de ser um substituto de Jesus. E é, portanto, uma blasfêmia contra Deus. O dogma da infalibilidade papal, que diz que o Papa, quando em cátedra professa, esclarece alguma situação de fé para os crentes, ele é infalível, impossível de errar. E a Bíblia diz que o único que não muda, o único que não erra, somente Deus. Malaquias 3, versículo 6, a palavra do Senhor diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Esta é a segurança. O que Deus diz não se contradiz, o que Deus realiza, ele não volta atrás. Portanto, o único infalível, o único que não erra é Deus. Todo ser humano e todas as orientações que o ser humano possa dar, vai carecer de alguma revisão, de alguma orientação, de alguma nota de rodapé para explicar. Mas Deus não. Deus não erra, Deus não muda. Portanto, é uma blasfêmia contra Deus, um ser humano arrogar-se sendo infalível. Outra blasfêmia é dizer que o Espírito Santo é esposo de Maria, ou que Maria seja a esposa do Espírito Santo. Isto é uma blasfêmia, porque Deus não tem mulher. Como é que isso é possível? Mas a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4, que isso já estava profetizado e que seria um homem que ia fazer isso na igreja. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, o abandono das Escrituras, e deve manifestar-se o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, aquele que se levanta contra tudo que é divino e sagrado, a ponto de tomar lugar no templo de Deus e apresentar-se como se fosse Deus. Uma única pessoa na história é categoricamente encaixado dentro dessa revelação desse texto. Somente o Papa de Roma tem as características apontadas pelo texto sagrado como sendo um poder blasfemo, o homem do pecado, o filho da perdição. Então vejam, mas todo mundo olha para o Papa e vê nele uma boa pessoa, um cristão, o primeiro e mais honrado entre os cristãos, o privilegiado de Jesus Cristo. Então, aparentemente isso não casa com a ideia do que a Bíblia diz, com o que nós vemos, com o rosto angelical do Papa que nos apresenta nesses últimos dias. E assim como são todos os papas, mas a Bíblia diz que ali por trás está uma intenção que é chamada de besta. Besta é um animal selvagem. Besta é uma característica de Satanás. É uma característica de que ele se transfigura, ele se transmuda até alcançar seus objetivos finais. Então a história vai revelar e precisamos estar atentos. É por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única que ensina isso, correndo risco de ser boicotada, correndo risco de ser perseguida, mas com a intenção de alertar, de ensinar, para que você, meu irmão católico e evangélico, possa entender que esse poder que domina através da Igreja Católica dominará o planeta de uma forma grandiosa para cumprir propósitos satânicos, que agora nós precisamos compreender melhor, porque nossa salvação está em jogo. Continua comigo? Vamos lá. Será isso blasfêmia? O Vaticano decreta perdão total dos pecados de pessoas com Covid-19. É blasfêmia ou não é? Um ser humano arrogar-se como Deus a dizer, olha, as pessoas que trabalham na saúde, eles estarão isentos de pecado porque estão ajudando as pessoas nesse momento de sofrimento. João capítulo 10, verso 30 a 33, o Senhor Jesus Cristo, ele, ao perdoar pecados, os judeus religiosos diziam que ele estava incorrendo no crime de blasfêmia, que seria morto apedrejado por conta disso. Vamos ler o texto? Eu e o Pai somos um.
Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Deu para entender? O que é blasfêmia, então? Blasfêmia é alguém se colocar no lugar de Deus, assumir as prerrogativas divinas. Perdoar pecado, somente Deus pode fazer. Nenhum homem, nem por decreto, pode realizar isso. Mas os decretos católicos é porque ela vem de uma linhagem de impérios que arrogavam sobre si esse direito divino de perdoar pecados. Por exemplo, os medos e os persas, quando faziam uma declaração por escrito, era uma lei que não podia se revogar. Então a Igreja Católica ela não muda. Ela diz que o Papa tem prerrogativa divina. Quando ele senta-se na cátedra, na cadeira de Pedro, está investido de poder apostólico, de poder divino, e ele, portanto, se torna Jesus, representante de Jesus, um Deus na terra. E por isso ele tem o poder divino de perdoar pecados. Assim como Babilônia, o imperador de Babilônia, o rei de Babilônia, achava-se também um semideus. E ele fazia decretos: se alguém não adorar, não fizer de acordo com o seu decreto, as pessoas seriam punidas. Então nós estamos com muita atenção, prestando atenção aqui no que Deus está nos revelando. E a história confirma. Mais uma vez, Papa Francisco autoriza sacerdotes a perdoar mulheres que fizeram aborto. Pontífice determina que perdão seja dado durante o Ano Santo Católico. Matéria de 1º de setembro de 2015. Então veja, meus amigos, queridos irmãos, é um poder blasfemo o que nós estamos vendo, que a Bíblia está revelando, e, portanto, nós não estamos sendo descaridosos, mas apenas alertando a real intenção por trás do que é a Igreja Católica, do que é o Santo Papa Católico. Não é uma figura que representa o cristianismo nem Deus, mas ao contrário, você vai ficar surpreso e é importante que você respire fundo, é importante que você tome uma aguinha, é importante que você se prepare, porque o seu coração vai tremer. Blasfêmias contra o nome, diz Apocalipse 13, versos 6 e 7. Quais são as blasfêmias contra o nome? Já vimos as blasfêmias contra Deus, e diz lá o texto sagrado que ele blasfemaria contra o nome de Deus. Veja, quando o Papa recebe o nome de Papa, isso significa que ele é o pai de todos. Pai dos pais. Pater Patrum, Papa. Ou quando diz que ele é o Santo Padre. Padre é pai. Santo Padre. Ou Santíssimo Padre. Ou Sua Santidade. Ele está assumindo características divinas. Está tomando para si um nome que pertence somente a Deus. E o Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus já previa que isso aconteceria, e ele já nos fez esse seguinte alerta, que de uma forma religiosa, de uma forma reverencial, litúrgica, jamais deveríamos chamar um ser humano com a devoção que se presta para Deus. 23, versículo 9, diz o texto sagrado. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Fica claro para você que estamos diante de um poder blasfemo? 2 Tessalonicenses 2, verso 3 e 4, já lemos o texto. E é preciso que você procure na sua Bíblia. Um homem que se assenta no trono de Deus, pretendendo ser Deus, arrogando-se Deus de uma forma blasfema. Não há ninguém que ocupa esse lugar, senão Sua Santidade, o Papa de Roma. Alguém a quem prestamos nosso respeito e admiração por ele prestar a esse papel. Com muita preocupação nós dizemos isso. Como é que um homem senta no trono de Deus, levando milhares do mundo à perdição? Porque não está levando a adoração para quem de fato merece, para quem de fato é digno, mas está levando a adoração para si e para o dragão.
Que a Bíblia diz que adorar a besta é adorar o dragão, de quem ela recebeu seu trono, poder e autoridade. O dragão que recebe a adoração é o diabo. O dragão que deu ao trono e autoridade para a besta de Roma foi o Império Romano. Portanto, a igreja é do Império Romano, é uma igreja paganizada. Uma igreja onde se adora o homem, a criatura, no lugar de Deus. É muito sério isso. Continuando ainda, há blasfêmias contra o tabernáculo. O tabernáculo sagrado no Antigo Testamento era o lugar onde Deus resolveu habitar no meio do seu povo para dali instruir a igreja de como viver em santidade e consagração. E tudo que continha no tabernáculo era sombra do projeto de salvação de Deus. Era sombra da obra que Jesus Cristo iria realizar como nosso Salvador. E nada pode ocupar esse lugar. E se ocupar, se torna uma blasfêmia. A pia que havia lá no tabernáculo, onde os sacerdotes tinham que se lavar antes de entrar, porque não podia ter nenhum tipo de impureza, a igreja blasfema utilizando a pia hoje como sendo lugar de batismo infantil. Todas as crianças devem ser batizadas jogando água na cabeça. A pia não era usada para batismo. A pia não era usada com esse sentido que a Igreja Católica dá. Portanto, é uma blasfêmia contra o tabernáculo. O altar do holocausto, onde o sacrifício era posto e queimado de manhã e à tarde, prefigurando o sacrifício todo suficiente do Senhor Jesus, é hoje blasfemado com a elevação da hóstia, como sendo uma forma de transformar em corpo e sangue de Jesus. Entendeu isso? Como o tabernáculo é blasfemado? A Arca da Aliança, que continha os 10 mandamentos, hoje é substituída pelo Catecismo, que contém os mandamentos da Igreja Católica Romana, os mandamentos da tradição católica, que manda guardar domingos e festas, por exemplo. Não é? Então você está percebendo que as coisas que haviam no tabernáculo são blasfemadas, de acordo com a palavra de Deus, pelo mau uso que a Igreja Católica faz do tabernáculo em si, que não tinha em si mesmo, nenhum daqueles elementos, não tinha em si mesmo mérito de salvação. Eram instrumentos pedagógicos de Deus para ensinar sobre a salvação. Mas a Igreja Católica usa o tabernáculo de que maneira? Fora da igreja não há salvação. É um dogma católico. Mesmo alguém que não conheça a igreja e não está inserido nela, pode se salvar pelos méritos de Cristo. De que maneira? Operados em sua igreja. Então até os méritos de Cristo estão subordinados à igreja. Mas o concílio alerta para um perigo de não se buscar a verdade e de não se procurar a igreja, sacramento de salvação. Então quem salva? É Jesus que salva. Não, o texto da Igreja Católica diz que maquia. É Jesus que salva, mas ele salva através da igreja. Portanto, quem quiser ser salvo tem que estar na Igreja Católica. O Santo Concílio ensina, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, que esta igreja peregrina na terra é necessária à salvação. De fato, só Cristo é mediador e caminho de salvação. Ora, ele torna-se-nos presente no seu corpo, que é a igreja, ao afirmar-nos expressamente a necessidade da fé e do batismo. Então veja, amigos, Cristo confirma-nos ao mesmo tempo a necessidade da própria igreja, na qual os homens entram pela porta do batismo. É por isso que não se podem salvar aqueles que não, ignorando que Deus, por Jesus Cristo, fundou a Igreja Católica como necessária, se recusam a entrar nela ou a nela perseverar. Você percebe a blasfêmia contra o tabernáculo? A salvação não é unicamente e exclusivamente através de Jesus pela graça mediante a fé. Mas a salvação é mediada pela igreja. Ou seja, Jesus entregou para a igreja e disse: quem estiver dentro de você será salvo. Quem estiver fora está perdido. Quem não for católico está perdido. Quem é católico será salvo. Agora, olhe para os católicos. É bem possível que você examine todo mundo e vai perceber assim, apesar de serem católicos, mas nem todos, como podem ser salvos dessa maneira? Então, é uma blasfêmia contra o tabernáculo dizer a salvação é em Jesus, mas só é possível através da igreja.
Fora da igreja não há salvação. Então, dessa maneira, cumpre-se o que diz Apocalipse 13, no verso 7, verso 6 e 7, que diz que a besta abriu sua boca em blasfêmia contra Deus, contra o tabernáculo, contra o nome de Deus, e agora blasfêmias contra os habitantes do céu. Meus amados irmãos, eu quero chamar a atenção de você, meu irmão católico, meu irmão evangélico. A gente precisa respeitar os católicos como nossos irmãos, de fato eles são. A Igreja Católica nos respeita, entre aspas, dizendo que somos irmãos fora da comunhão, irmãos separados. Mas ela tem um plano maravilhoso que vai levar de volta a ela todos os evangélicos para lá. O protestantismo começou em 1517 e Martinho Lutero foi o cabeça do protestantismo. E com isso ele foi excomungado. E os protestantes são, na verdade, relevados à segunda categoria de crentes. Os verdadeiros são os católicos. Então é por isso que eu quero que você olhe para mim, preste atenção no que eu vou dizer. Agora, quando se comemorar o Dia de Todos os Santos, também será comemorado a celebração de que Martinho Lutero será reintegrado ao catolicismo. Será considerado um católico de primeira linha. Tirar-se-á dele aquele título de que ele foi um herege, o pai dos hereges. Ele será reintegrado e, portanto, acabará com essa ideia de que há protestantes. Uma vez que Martinho Lutero será reintegrado à Igreja Católica, acabará então a situação de que o protestantismo seja algo separado da Igreja Católica. Então o que nós estamos analisando é que aos poucos a Igreja Católica vai conseguindo atrair e levar de volta para si todas as igrejas protestantes. Então o protesto acabou. Não faz mais sentido haver protestantes. Porque a mesma salvação pela fé, a Igreja Católica diz que acredita. As obras são apenas uma manifestação dessa salvação pela fé. E é uma verdade. Mas ela engana, seduz as pessoas com essas conversas. Você percebeu pela leitura que nós vimos aqui do texto sobre a salvação pela fé através da igreja e não meramente através de Jesus. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos blasfêmias contra os habitantes do céu. De que maneira? Primeiro o Papa diz no seu poder divino, e eles estudaram e decretaram que Maria é mãe de Deus. Maria é mãe de Deus. E que Maria é coroada como rainha do céu, intercessora, medianeira, corredentora. E, portanto, Maria deve ser adorada. Você escuta que Maria tem que ser venerada, não é? Só que a igreja diz claramente é culto de adoração a Maria, chamado culto de hiperdulia. É o maior culto depois de Deus, que é o culto de latreia, que é o culto direcionado a Deus. É ou não é uma blasfêmia? Cultuar alguém que foi uma criatura e que morreu, mas que a igreja alega que está viva por causa das aparições que Maria faz por aí. Que qualquer demônio pode se transformar em qualquer ser. Mas é Maria que está aparecendo. Então, culto de Maria. Culto a São José, o marido de Maria, que é chamado culto de protodulia. Culto. Culto aos santos e aos anjos. Culto de dulia. É culto. Festa celebrada liturgicamente em 2 de outubro ao anjo da guarda, onde todos são orientados, as crianças, a fazer rezas, orações ao anjo da guarda. Aos arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, celebrado em 29 de setembro. Então isso são blasfêmias aos habitantes do céu, que recebem culto ao invés de Deus. Sendo que anjos na Bíblia, os anjos de Deus, não recebem, não aceitam ser adorados. Mas o Papa, em sua divina obra sacramental, eles colocaram que há realmente formas de veneração, de adoração a Maria, São José, aos santos, aos anjos. Blasfêmias. Então você precisa tirar as escamas dos seus olhos, você precisa abrir os olhos, entender para onde isso está nos levando. Não é diretamente para Deus, mas para a boca do dragão. Está comigo? Vamos lá. O Papa Gregório VII, que
governou entre os anos de 1025 a 1085, né? Nasceu e morreu nesse período. Ele disse que a Igreja Romana nunca errou e nunca pode errar. E o Papa é o supremo juiz que não pode ser julgado por ninguém. Não há mudança em suas decisões. Somente ele tem direito à homenagem de todos os príncipes e somente ele pode depor reis e imperadores. Está na obra Dictatus Papae, número 22, 23, 24, do Papa Gregório VII. Estamos diante de um poder blasfemo. O Papa nunca errou, a Igreja nunca erra, porque ambos são a extensão do corpo de Cristo. Ambos são divinos. E somente ele pode depor reis e imperadores, ele não pode ser julgado por ninguém, porque ele é divino. Você está percebendo, está entendendo? Vamos continuar? É blasfêmia isso aqui para você? Em 1302, o Papa Bonifácio disse em uma carta, uma encíclica à Igreja Católica, dizendo: além disso, nós declaramos, proclamamos e definimos que é absolutamente necessário para a salvação que toda criatura humana esteja sujeita ao Pontífice Romano. Papa Bonifácio VIII, encíclica Unam Sanctam, do ano 1302 em Roma. Incrível? Você acha? Ah, isso é mentira? Está aí os documentos, pesquise. Talvez eles tirem do ar, tirem da internet, mas está lá. O Papa Pio V disse o seguinte: o Papa e Deus são a mesma coisa. Então ele tem todo o poder no céu e na terra. Os documentos estão na tela, pesquise, procure, descubra. Sua salvação está em jogo. Então, meu amigo, a Bíblia diz que a igreja dominaria durante a Idade Média e durante aquele período em que ela perseguiu aqueles que eram contrários a essas doutrinas, a esses ensinamentos que nós vimos, ela teria o seu poder e o seu domínio limitado, diminuído, cortado por intervenção divina. Porque a Bíblia diz que o tribunal de Deus se reuniria para tirar o poder, para que o povo de Deus pudesse ter chance de descobrir na Bíblia qual é a verdade. E somente depois da reforma protestante, somente depois que o Papa foi preso, é que a Bíblia passou a ser lida, estudada, e as pessoas procuraram na Bíblia o que está acontecendo e procuraram e descobriram a verdade. Mas de lá para cá as pessoas pararam de ler a Bíblia e voltaram à ignorância. Então, o poder papal de deliberar assuntos sobre as nações seria abolido pelas constituições nacionais. Apocalipse 13, verso 3 diz: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Quais cabeças? Aquelas cabeças que seria o Império Romano, aqueles chifres, aqueles líderes mundiais, um deles seria golpeado de morte, e só foi a Igreja Católica. Mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Entende isso aqui? Foi profetizado que o poder papal de influenciar as nações e usá-las para seus propósitos de domínio mundial seria tirado. Seria como se fosse ela golpeada de morte. Mas está profetizado também que essa ferida será curada, ou seja, retornará aquele antigo poder medieval para a Igreja Católica. Quem vai dar para ela esse poder? Não será mais o dragão, mas uma outra besta que nós vamos estudar, a besta do mar. Fique atento. Vamos continuar o texto sagrado, vamos continuar nosso estudo. Em 1798, General Berthier prende o Papa Pio VI e o leva cativo e ele morre no exílio, chamado exílio em Babilônia, na história da Igreja Católica. A Igreja perdeu seus territórios, perdeu seus estados pontificiais. Então, durante 1260 anos, desde 538 até 1798, a Igreja Católica ela é soberana, dominava os reis, os impérios, depunha reis, colocava reis, aceitava aquele, não aceitava aquele outro, porque ele era o soberano senhor da terra. Mas esse poder acabou em 1798. Então, como é que isso foi acontecendo? A história vai registrar o seguinte, ó.
Os Estados Unidos e sua forma republicana de governo surgiram poucos anos antes da Revolução Francesa. E isso estabeleceu um parâmetro para o restante do mundo ocidental no século XIX. Paulatinamente, as monarquias e ditaduras da Europa e América Latina foram substituídas por governos laicos e democráticos baseados numa Constituição. O poder político agora, teoricamente, pertencia ao povo, não mais ao rei ou ao papa. Está escrito isso no livro Apocalipse 13, de Marvin Moore, página 54. Então, com o tempo, com o iluminismo e tantas revoluções no mundo, a Igreja Católica foi perdendo posição, prestígio, e as pessoas exigiram que os reis e os papas estivessem sob a autoridade de constituições, não demais de seu poder absolutista. E foi assim que a Igreja Católica perdeu poder e influência no mundo. Mas, como já dissemos, essa ferida está no processo de cura, um processo de restauração. Qual foi a reação da Igreja quando perdeu todo esse poder, prestígio e influência? O Papa Pio IX, que viveu durante 1846 a 1878, no documento Sílabo de Erros, condenou a separação entre Igreja e Estado e o fato de o governo laico estar livre da supervisão da Igreja. Então ficaram ressentidos e começaram a dizer que isso é um erro, a Igreja tem que voltar a dominar, as pessoas não têm competência de guiar moralmente e a liberdade das suas vidas, precisam da Igreja Católica, precisam da mediação do Papa, senão perde-se todo mundo. Então, ressentidos, passaram a lutar contra isso e dizer que isso é um erro. E aos pouquinhos o mundo está comprovando que é verdade. Porque os poderes constituídos pelos homens, mas o Papa também é homem, são cada dia mais corruptos. E as pessoas estão procurando alguém que tenha fibra moral, que tenha competência moral, religiosa, para poder nortear isso, para poder ser uma ponte entre Deus e os homens. E o Papa ele é chamado de Sumo Pontífice. Então o Papa Pio IX, na encíclica Quanta Cura, ele atacou aquela proposição absurda e errônea que afirma que a liberdade de consciência deve ser mantida para todos. Isso espalha ruína nos assuntos sagrados e civis. Está na Wikipédia, você pode procurar esse documento aí. Então a Igreja entende que a humanidade não tem competência de governar a si própria. É preciso do poder da Igreja, de um Papa, de alguém que cuide desse rebanho. E, portanto, o Papa ele é essa ponte, o Sumo Pontífice. É ele que nos leva para Deus, nos leva para o céu. Blasfêmia para você? Talvez sim, talvez não, né? Então, até aqui você está entendendo a situação? Então, veja. Um dos acontecimentos políticos mais significativos com os quais o papado teve de lidar no século XIX foi a perda dos estados papais. Em 1869, as forças italianas, antagônicas ao governo papal, conquistaram uma grande porção dos estados papais. Em 1861, o rei Vítor Manuel deu os primeiros passos para o estabelecimento da moderna nação laica da Itália. Praticamente isolou o Papa, não quer saber dele. Em 1870, essa nação declarou guerra ao que restava dos estados papais e tomou conta deles. Em 1870 a 1929, durante 59 anos, os papas protestaram, permanecendo confinados no Vaticano. Esse conflito entre o papado e o governo da Itália passou a ser conhecido como a questão romana. E aí os papas chamaram a atenção do mundo e, resultado disso, o processo de cura. Em 11 de fevereiro de 1929, Benito Mussolini e a Alta Cúria Romana da Igreja Católica assinaram o Tratado de Latrão. O que era esse Tratado de Latrão? Um documento que estava restituindo prestígio e território à Igreja Católica. O primeiro artigo do tratado estabeleceu o catolicismo como a religião oficial do Estado.
Os artigos 3 e 4 do tratado deram à Santa Sé completa e soberana autoridade sobre a cidade do Vaticano, garantindo que o governo italiano não interviria nos negócios internos do papado. A Convenção Financeira estipulou que o governo italiano daria 7,5 milhões de liras italianas ao Vaticano como compensação pela perda dos estados papais em 1870. O artigo 2º reconheceu os dias de festas instituídos pela Igreja, incluindo todos os domingos. Então você está percebendo que a Igreja Católica começou a se restaurar. Não restaurou ainda, porque simplesmente devolveram para ela 44 hectares de terra, passou a se tornar o menor país da Europa, conforme a profecia dizia que seria um chifre pequeno. E ali a Igreja começou agora, com toda a riqueza que ela tem, ela influencia as nações. Quando quebra um país, quando um presidente assume o poder, um ditador, ele corre a Roma para fazer ali um acordo de parceria, de mediação e etc. Né? Então, veja, um dos efeitos primários do Tratado de Latrão foi a restauração do Vaticano enquanto Estado independente. Agora, o Papa, como legítimo chefe de Estado, poderia uma vez mais realizar negócios com outras nações do mundo, inclusive a troca de embaixadores. Certinho para você? Que a Igreja Católica é um país que cresce agora em influência e cada vez mais ela está procurando se aproximar dos Estados Unidos, a maior potência militar e econômica do mundo, com a maior potência religiosa do mundo. Catolicismo e protestantismo, que antes eram antagônicos, porque o território norte-americano foi a terra que recebeu os cristãos perseguidos durante os anos papais de perseguição que sofriam na Europa. Então, quando os peregrinos chegaram na América, a terra recebeu esse povo numa terra de liberdade. Mas a Bíblia diz que o dragão estacionou ali. O diabo se estacionou na terra, olhando para o mar, esperando que esse poder papal viesse para os Estados Unidos. E está se cumprindo devagar. A besta está se aproximando dos Estados Unidos. Então, na década de 1980, houve a queda do comunismo e a história registra a ajuda, a contribuição magistral do Papa João Paulo II e o presidente norte-americano Ronald Reagan. Como é que a Igreja Católica entendeu isso? O Papa João Paulo II é a queda do comunismo. O professor Felipe Aquino explica como foi o fim do comunismo e o papel do Papa polonês nesse acontecimento histórico. Todos os papas severamente condenaram o comunismo por ser uma ideologia materialista e ateia, destruidora da pessoa humana. Foi um fato impressionante a queda retumbante do comunismo no leste europeu em 1989 sem derramamento de sangue. De fato, isso não pode ser explicado sem considerarmos a ação de Deus e de Nossa Senhora através do Papa João Paulo II. Muito bem. Então, está claro para todos nós que o Papa é essa autoridade, é esse ser moral que está assumindo o papel de mediador entre as nações, preocupado com a paz do mundo, preocupado com as questões ambientais, e ele tem uma proposta para resolver tudo isso. Eleja-o mais uma vez como Papa Supremo, eleja-o mais uma vez como corretor de hereges, e você terá mais uma vez uma nova Idade Média e mais uma vez intransigências e mais uma vez a Bíblia será jogada para escanteio. Fique atento, porque Deus está nos alertando. Então Apocalipse 13:7 diz que deu-se-lhe à besta do mar ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Isso significa que o Papa exercerá influência política sobre o mundo todo. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Apocalipse 13, verso 3 e 4. Isso significa, em outras palavras, que o mundo reconhecerá a liderança espiritual do papado e lhe prestará homenagem. Prestará homenagem. Então, como vocês, católicos e muitos evangélicos, estão acostumados que
adorar e homenagear e venerar são coisas diferentes, será muito fácil dizer que você precisa venerar o Papa, que é a mesma coisa de adorar o Papa, que é a mesma coisa de adorar a besta ou o dragão. Tá vendo aí para onde nós estamos caminhando? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Esse texto remete ao fato de que o poder papal perseguirá os que se opuserem à sua autoridade. Então essa é a revelação da palavra de Deus para os cristãos fiéis, especialmente os adventistas do sétimo dia, porque durante a Idade Média foi feita a perseguição a todo ao cristianismo em geral, contra todos os dissidentes, e 1260 anos, tempos e metade de um tempo. Mas agora, no fim dos tempos, serão 42 meses de perseguição. 1260 dias literais, 3 anos e meio. Esse será quando a Igreja Católica reassumir o controle da humanidade, ela terá 3 anos e meio para mostrar sua verdadeira face, a face do dragão. Vai guiar a humanidade contra Deus numa guerra sangrenta contra a verdade da palavra de Deus. Porque, mais uma vez, a palavra de Deus estará expondo essa farsa e você está envolvido dentro dela. E sua salvação e a minha está em jogo. O que pretende Satanás, então? O que pretende? Está no texto, está na tela. Mas você precisa entender. Olha para mim. O diabo pretende ser adorado sempre. E ele faz isso através de leis marciais, de leis intransigentes, de leis contra a consciência, liberdade de consciência, de adoração. Ele deseja ser adorado, vai levar a humanidade à destruição final, é seu plano. Assim ele age dissimuladamente como benfeitor e finalmente, através da Igreja Católica Romana, vai revelar sua verdadeira face. A Igreja Católica, ela é essa conciliadora, benfeitora da humanidade. E quem será iludido? Todos os que desprezam as profecias, ou seja, aqueles que não estudam a Bíblia, não pensam por si mesmos, não têm coragem de reagir, pois amam o pecado e o mundo do jeito que está. Essa narrativa de questões sociais, de direitos para aquilo, para aquele, para aquela, mesmo no pecado, essa é a áurea máxima das leis, porque querem levar o mundo a esse estado caótico de confusão. Se prepare para isso. Deus está nos alertando e você está sendo alertado agora. Nosso próximo estudo, a besta da terra. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, leve a sério a palavra de Deus. Deus nos deu tempo, chance e oportunidade de compreender. E a alegria que temos é que você vai ouvir isso, vai assistir esse vídeo, vai comentar, vai procurar entender melhor esse assunto, se você realmente deseja ser salvo pela graça, unicamente mediante Jesus. O mundo estará numa situação, começando com as trombetas. Esse assunto estará cada dia mais sendo ventilado, de que é necessário alguém para tomar controle do mundo, porque as nações do jeito que estão, elas estão cada dia mais em luta umas contra as outras. Precisamos de alguém. E esse alguém é o pontífice romano. O que está na cabeça de todo mundo é isso. Mas a palavra de Deus está dizendo que por trás disso está Satanás, pretendendo adoração. Leia a Bíblia, leve a sério a palavra de Deus, que Deus te abençoe. Até o nosso próximo estudo.